Legal, então agora que a gente viu um pouquinho de teoria de como é que funciona a Context API, vamos criar uma aplicação para a gente poder brincar aqui com o Context API, tá? Então vamos lá, eu vou criar um novo projeto aqui. Então, Yarn Create React App, eu vou chamar de Theme Switcher, ou seja, trocador de tema. Nessa aplicação a gente vai ter um checkbox e a gente vai trocar o tema da página. Vai ser uma aplicação bastante simples, basicamente a mesma coisa que a gente tem aqui na documentação, tá? Só que eu vou fazer passo a passo aqui, com um pouco mais de componentes, assim, vai ser um pouquinho mais complexo, na verdade, do que esse exemplo aqui. Então, vamos lá, já está quase criado aqui. Deixa eu acessar o diretório, vou abrir agora meu editor de códigos. Vou fazer a mesma coisa de sempre, tá? Vou apagar as coisas que a gente não vai utilizar. E vou chamar nossa aplicação de Theme Switcher. Agora, basta eu rodar o nosso servidorzinho aqui do React, então yarn start, vou fechar a documentação, beleza, a gente tem aqui nossa aplicação, né, simplesmente com um hello world. Então eu vou começar trocando essa minha div por um elemento main, e eu vou setar uma classe que eu vou chamar de theme, que significa tema em inglês. E aí eu vou definir esse theme usando o useState. Então vamos lá, import useState from React. E aí aqui dentro do nosso componente eu posso fazer assim, const theme, que vai ser essa variável, né, que eu já estou chamando aqui, e também o setTheme. E useState, e eu posso passar um valor padrão, né, eu vou chamar de light o padrão, então a gente vai ter o light e o dark. O light vai ser padrão, e aí a gente vai ter um switchzinho para trocar para dark. Vamos brincar um pouco aqui com o CSS também, porque a gente vai precisar para poder visualizar isso, né, visualizar o nosso tema escuro. Então deixa eu dar uma limpada aqui primeiro. Margin e Font Family, eu vou apagar essa parte de baixo. Aqui eu tenho o main, né? O main eu quero que ele tenha uma altura de 100% da altura da janela, só para poder ficar mais fácil de visualizar. Vou colocar tudo centralizado na tela, então vou usar Display Flex, um Justify Content Center e um Align Item Center também. Na verdade, eu vou aproveitar e vou colocar um Flex Direction Column, que a gente vai ter uma caixinha e embaixo a gente vai ter um checkbox pra gente mudar. E eu acho que tá legal já. Agora a gente precisa também criar, na verdade eu vou setar uma propriedade CSS aqui, chamada main.light, que é pra gente pegar esse elemento main, né, e configurar o CSS dele para quando esse theme for light e para quando ele for dark também. Na verdade eu vou duplicar aqui e já vou definir o dark aqui embaixo. Eu vou manter essas duas classes aqui extremamente simples. Então eu vou primeiro setar um background color com uma cor EEE, tá? Que é quase um branco. E o color eu vou colocar 333, opa, 333, tá? Que é um grafite, ele é um cinza quase preto, mas ele é um pouco mais agradável de ler. Vou copiar essa linha aqui para baixo, e aí eu vou trocar. O background color do tema escuro vai ser 111, e a cor do texto vai ser white. Então vamos recarregar a página, ó, já ficou cinza, só que eu não tenho texto nenhum, né? Vamos colocar um texto aqui, só pra gente brincar um pouquinho, tá? Beleza, apareceu aqui. Se eu der um inspect aqui, só pra gente testar e trocar essa classe por dark, olha só o que acontece. O fundo todo ficou preto e o texto ficou branco. Até aqui nada demais, né? Uma aplicação React super simples, não tá fazendo nada extra. E a gente ainda vai adicionar mais uma coisa extra antes da gente começar de fato a brincar com o Context API. O que eu vou fazer aqui, na verdade, é só adicionar um input do tipo checkbox. Opa, checkbox, tá? Vou apagar o name e o ID, a gente não precisa deles. Eu vou colocar um label aqui por volta. Vou apagar esse HTML4 porque eu vou fazer um wrap, né? Ou seja, vou colocar ele no começo e no final. Esse texto é outra coisa, eu poderia até colocar ele dentro de uma tag P também. E aqui no final eu vou chamar de modo escuro. Poderia até colocar aqui na frente. Beleza? Então a gente tem lá um checkbox, não está fazendo nada por enquanto. Então a gente só tem que definir aqui duas coisas, né? Um é como que ele vai
ler essa informação, né? Como que ele sabe se esse checkbox está marcado ou não e o que acontece quando a gente clicar. Então, para ler essa informação, a gente pode usar a propriedade checked. Tá? Esse checked, a gente pode verificar se o theme é igual a dark, né? Porque eu chamei de modo escuro. Então, se o theme for dark, isso aqui vai retornar true e aí o checked vai estar marcado. Se retornar false, obviamente, vai estar desmarcado, então vai ser o tema light. Poderia ser um select também, tá? Se você quiser brincar aí um pouquinho e fazer um select em vez disso, né? Você pode colocar um select com as options aqui embaixo, cada option sendo um tema diferente, beleza? E depois eu vou definir aqui também o onChange, ou seja, um evento para quando o usuário clicar no checkbox lá, né? Para ele ativar ou desativar. Então a gente vai ter um elemento aqui, e aí eu posso chamar o setTheme, tá? O elemento, a gente poderia fazer assim, né? Element.target. É a mesma coisa que a gente usou aqui, ó, é o checked. E aí eu posso fazer uma lógica aqui, né? Se for checado alguma coisa, se não for, é outra. Mas eu vou fazer duas coisas diferentes. Primeiro, que eu vou desconstruir esse elemento, vou usar aqui target direto, aí eu não preciso escrever aqui, simplesmente chamar target direto aqui. Só que em vez de fazer tudo isso daqui, eu vou extrair isso daqui para uma função separada, só porque isso aqui vai ficar muito grande e não fica legal para ler. Então eu vou chamar de handleThemeChange. E aqui em cima eu crio essa função. Lembrando que todos os React Hooks sempre tem que estar no começo do nosso componente, tá? Então o resto a gente coloca depois. Então vamos lá, como é que eu chamei? handleThemeChange igual, e aí eu copio aquela função, né? Na verdade, falta colocar alguma coisa aqui e aqui. E show de bola. Agora então a gente vai setar um tema. Se ele tiver marcado, significa que o tema é dark, certo? E se ele não tiver setado, significa que o tema é light. Aqui ficou ruim para ler porque tem muita coisa na mesma linha, então eu vou passar as chaves aqui, tá? Então, beleza, quando a gente chamar essa função, né, o React vai passar o elemento aqui como parâmetro e o target, ele vai verificar, né, se o target está checado ou não e vai mudar o tema para dark ou light. Vamos testar se isso aqui está funcionando. Vou recarregar a página. Ele usa o tema claro por padrão. E aí se eu clicar, beleza, funcionando. Tanto o checkbox fica marcado, né, como a gente pode ver o fundo aqui marcado também. Até aqui nada de novo, mas a gente vai começar a usar o Context API para passar esse tema para componentes internos da nossa aplicação para não ter que ficar passando através de props.